Bom dia, meus irmãos. Muito bom estar aqui novamente, podendo estudar a Palavra de Deus, nos encontrarmos debaixo da graça de Deus, do favor de Deus, que nesta manhã de hoje renovou as suas misericórdias para conosco. Nós convidamos vocês para que nós possamos estudar o Salmo 1 e tirar aqui algumas lições preciosas para a nossa vida. Observe que Deus, dentro do seu propósito sábio, soberano, perfeito e imutável, como que Deus planejou, como que Deus elaborou com tanta sabedoria uma estrutura de vida cristã, princípios norteadores, mandamentos, direções, diretrizes para a nossa vida, que trazem a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, o verdadeiro gozo, a verdadeira paz. E nós falamos na quarta-feira sobre o livro de Eclesiastes, o primeiro capítulo, fazendo uma introdução sobre como a vida é tão fútil, como a vida é tão inútil fora do ser de Deus. E este salmo nos ensina basicamente a estabelecer o próprio Deus, o ser de Deus, como primazia da nossa vida, e a sua palavra também como primazia da nossa vida, porque a palavra ela revela Deus em todos os seus atributos, em todo o seu ser, e revela o seu amor demonstrado pela redenção em Cristo Jesus, na sua obra redentora de nos resgatar do pecado. Vejam bem, então o Salmo cria uma estrutura bíblica, nós percebemos a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus em nos conceder princípios morais, éticos, estatutos e mandamentos que nos tornam pessoas completamente felizes. E às vezes nós não encontramos ainda a felicidade, a paz, o gozo, porque nós não nos submetemos aos princípios de Deus, aos estatutos de Deus, aos mandamentos que Deus tem para nós, na sua palavra. E como que é gratificante, como que é edificante para a nossa vida, à medida que nós abrimos a Escritura, a estudamos e vamos percebendo toda a estrutura que Deus elaborou, como que Deus planejou todas as coisas para que nós tivéssemos uma vida completamente feliz, completamente cheia de gozo, de paz, encontrar nele todo o gozo, desfrutá-lo como nosso bem maior. Então o Salmo nos convida a isso. Então nós vamos dar uma sequência de vídeos nesse Salmo, para cada manhã a gente ir degustando, alimentando, sendo nutridos pelo próprio Deus, pela sua própria palavra. Vejam bem, nós colocamos aí como título para a gente pensar, sou feliz ou estou feliz? O Salmo 1, do versículo 1 até o versículo 6, quando nós vamos considerá-lo a partir de hoje, em algumas porções, em alguns vídeos, para a gente ir trabalhando bem devagar e assim degustando desse salmo. Então há uma diferença muito grande entre eu sou feliz e eu estou feliz. O estar implica circunstância, condição, momentos, situações que nós possamos enfrentar. O ser feliz é o seu estado de graça diante do Senhor. É como que você se encontra diante de Deus, como que você compreende Deus, como você compreende o ser de Deus e a sua palavra. Isso te torna uma pessoa feliz. Então, eu sou uma pessoa feliz. Embora as situações, as realidades difíceis da vida, elas existem, lágrimas existem, dor e angústia existem, contudo, eu sou uma pessoa feliz. Aquilo que Paulo diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Então vejam bem, se nós fôssemos agora aqui fazer uma análise, sou feliz ou estou feliz, provavelmente se nós fôssemos honestos, lá na nossa intimidade conosco mesmo, provavelmente a maioria de nós iria admitir que lutamos com essa questão da paz, da felicidade, da tranquilidade, da estabilidade, da segurança, e provavelmente alguns diriam assim, não, de fato eu não sou uma pessoa feliz. Eu tenho muitas queixas, muitas reclamações, muitas murmurações, muitas insatisfações, e eu não consigo ser uma pessoa feliz. Às vezes eu estou feliz, às vezes eu estou abatido, às vezes eu me contento com isso, às vezes eu não me contento com aquilo outro.
Então o salmista nos convida, não é? Ele cria uma estrutura para nós, bíblica, né, teológica, temática, para que a gente vá absorvendo esses princípios, e à medida que nós vamos absorvendo esses princípios, esses mandamentos, essas diretrizes, né, essas lições preciosas de Deus para a nossa vida, nós vamos entender o que é necessário então para ser feliz e não meramente estar feliz. Vejam bem, para que uma pessoa seja constantemente feliz, ela tem que ter Deus, né? Ela tem que ter como primazia o ser de Deus, a pessoa de Deus e a sua palavra. Vejam bem, não é absolutamente o que os crentes fazem, né? Eles fazem assim: ah, não, eu amo a Deus, eu sou comprometido com Deus, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho minha esposa, eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então eu tenho Deus, eu creio em Deus, eu amo a Deus, né? Eu amo a sua palavra. Contudo, Deus e a sua palavra não ocuparam ainda a primazia lá no seu coração, na sua mente. Nós não partimos de Deus para as demais coisas. Nós não partimos da palavra para as demais coisas. Nós associamos as demais coisas da vida com Deus e com a palavra. Nós queremos, né, nos relacionar e viver e existir, tomar decisões, fazer escolhas, dizendo assim, ó, existem coisas que eu tenho sabedoria para decidir, eu faço as minhas escolhas, eu faço as minhas opções. E naquilo que eu preciso de Deus, naquilo que eu preciso da palavra de Deus, eu vou em busca, eu consulto. Mas eu consigo tocar a minha vida sozinho. Então, essa é a diferença básica que o salmista vai nos mostrar. Para que uma pessoa ela seja feliz constantemente, de forma inabalável, isso não quer dizer que ela não chore, que ela não tenha dores, que ela não tenha perdas, que ela não tenha sofrimentos, agonias no coração. Ela ser feliz constantemente é o estado emocional, psicológico, espiritual em que ela se encontra em qualquer situações, seja ela agradável, seja ela de vitória, de triunfo, seja ela de derrota, seja ela de sofrimento. Ele é uma pessoa feliz. Por quê? Ele foi conduzido pela própria Escritura, pelo conhecimento do ser de Deus, e ele chegou a essa maturidade, ele conseguiu absorver isso, o Espírito Santo colocou isso claramente em sua mente, no seu coração, dizendo assim, olha, o meu princípio de vida, a minha vida tem partida de Deus para fora. Então, Deus é a primazia da minha vida, do meu coração, Ele é a razão da minha existência, a sua palavra tem primazia em todas as decisões da minha vida. Então, eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho essa estrutura. A partir daí eu vou entender as demais coisas. A partir daí eu vou entender o mundo, eu vou entender o pecado no mundo, eu vou entender o sofrimento no mundo, eu vou entender cada situação, cada provação, cada circunstância que eu experimento na vida. E aí nós precisamos fazer aqui algumas considerações para a gente entender, olha, as coisas, né, sejam elas materiais, físicas, né, financeiras, elas em si mesmas, elas nunca podem nos satisfazer. Eu já mencionei isso em algum dos estudos e a gente tem que falar, não é o dinheiro, não é a casa, não é a família, não é a esposa, não são os filhos, não são os netos, não são nada daquelas coisas que nós possuímos que podem nos satisfazer. Essas coisas são meramente complementos, são secundários, são instrumentos, nas mãos de Deus para que Ele nos torne uma pessoa feliz. Então precisa partir, o ponto de partida é Deus, o ponto de partida é a sua palavra. Então as coisas em si mesmo, elas nunca nos farão felizes e satisfeitos. Os melhores relacionamentos que a gente possa desfrutar nessa vida, seja conjugal, seja relação de pais e filhos, nenhuma dessas relações, ainda que amizade profundas, ainda que tenhamos amizades com pessoas mais chegadas do que irmãos, isso não pode nos satisfazer. Chega um dado momento que há uma ruptura, chega um dado momento em que somos magoados, chega um dado momento que nós somos decepcionados. Então essas coisas não podem nos satisfazer. Buscar prazer em qualquer coisa fora de Deus e fora da sua palavra, buscar a autorrealização ou objetivos egocêntricos também não irão nos satisfazer. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Nós precisamos entender que
A vida, né, feliz, a felicidade verdadeira, a plenitude da felicidade, ela não parte de nós, das coisas, dos sentimentos que nós temos pelas coisas, pelos seres humanos, pelos amigos, pelas famílias. Não parte. A felicidade, ela não surge de nós para alguém ou de alguém para nós. Na verdade, a verdadeira felicidade, ela só é encontrada e desfrutada no ser de Deus e na sua palavra. Vejam bem, o versículo 1 começa assim: bem-aventurado o homem, né? Então essa expressão bem-aventurado no hebraico, ela está ali, ela, na sua raiz, ela tem um plural de intensidade, né? Feliz, né? Bem-aventurados são os homens que tomam uma decisão, que fazem uma escolha, e a escolha dele é a primazia por Deus, a primazia por sua palavra. Se nós pudéssemos traduzir a expressão hebraica ali de intensidade, ficaria mais ou menos assim: ó quão verdadeiramente feliz é esta pessoa. Ó como essa pessoa desfruta e goza de uma felicidade plena, tão intensa, né? Tão inexplicável. Ele é capaz de se alegrar com lágrimas nos olhos. Ele é capaz de ser feliz ainda que perdendo um ente querido. Então vejam bem, essa palavra ela deriva de um verbo que significa continuar avançando na felicidade. Se você quiser avançar para uma vida completa de medida de felicidade, de satisfação, de gozo, né, de regozijo no coração, este salmo ele nos ensina isso. Ele mostra toda a estrutura que Deus nos dá, que Deus elaborou, que Deus pensou, nos deu como diretriz, nos deu como mandamentos para que a gente possa, assim, então, trilhar o caminho da felicidade e deixar, né, de estar feliz para ser uma pessoa completamente feliz. Então, o primeiro ponto que nós gostaríamos de trabalhar, e nós vamos só dar aqui a direção para que no próximo vídeo a gente esteja trabalhando, então você já vai pensando aí, olha, Deus, em sua infinita sabedoria e gozo, Ele estruturou toda uma vida, um estilo de vida, né, um princípio de vida, uma direção, um mandamento para que nós sejamos pessoas felizes e não pessoas que estão felizes porque as circunstâncias são favoráveis. Nós somos felizes por causa do nosso estado em Deus, por causa da nossa compreensão de Deus, do seu ser, dos seus mandamentos, da sua palavra. Então vejam bem, nós somos felizes porque nós estabelecemos o princípio de que Deus e a sua palavra são a primazia da nossa vida, da nossa existência, do nosso coração. Então, no primeiro ponto ele começa assim, olha, o que uma pessoa que é feliz, ela não faz? Ele vai começando com o lado negativo, né? Ele vai dizer, uma pessoa que é feliz, ela não faz essas coisas, ela rejeita essas coisas, ela despreza essas coisas não fazem parte da vida dela, ela despoja de tudo isso para fazer uma outra escolha. Então, olha, se você deixar Deus de fora da sua vida e rejeitar os caminhos de Deus e não viver de conformidade com a sua palavra, você não terá a verdadeira felicidade. E o salmista então nos mostrará isso, né, de formas variadas, aquilo que nós devemos abrir mão e rejeitar e aquilo que nós devemos abraçar e estabelecer como princípio, como prática de vida, como atitude, como escolha, como decisão deliberada no nosso coração de forma consciente para servir a esse Deus, para adorá-lo. E quando nós chegarmos a essa maturidade, nós vamos estabelecer Deus como primazia da nossa vida, a sua palavra como primazia. Então, as relações humanas, né, o trabalho, a casa, o dinheiro e as demais coisas serão secundárias e partirão dessa primazia de Deus, dessa primazia da sua palavra no nosso coração. Deus nos dará uma cosmovisão bíblica com respeito ao ser de Deus, com respeito ao mundo, com respeito ao trabalho, com respeito às nossas relações, e nós seremos uma pessoa feliz por causa do nosso estado, de como nós nos encontramos, onde Deus é a primazia do nosso coração, onde a palavra de Deus de fato é a nossa única regra de fé e prática. Então, no próximo vídeo, a partir de amanhã, a gente começa a considerar aí os pontos, né, as verdades desse primeiro ponto. O que uma pessoa feliz não faz? Ela não tem, né? Ou o que ela não faz essa escolha? Ela não tem uma vida independente de Deus.
Uma pessoa feliz, ela não vive uma vida independente de Deus. E aí ele vai estabelecer esses 3 princípios logo no início, né? Ele não segue o conselho dos ímpios, ele basicamente não permanece no caminho dos pecadores e ele não se assenta, né, na roda dos escarnecedores. Então, vamos trabalhando aí, vamos pensando, vamos estudando nessa devocional de hoje, já nos preparando para as próximas, trabalhando esse primeiro ponto, depois nós vamos trabalhar o segundo, o terceiro, entendendo todo o Salmo de como criar essa estrutura para que a gente seja uma pessoa feliz e deixar de estar feliz. Nós seremos felizes por causa da nossa posição com Deus. Deus é a primazia do meu coração. A sua palavra é a primazia do meu coração. E agora esses 2 regem toda a minha vida. Por isso eu sou feliz. Por isso eu sou feliz pela minha condição em Deus, tendo Ele como primazia e tendo a sua palavra como primazia. Irmãos, que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração esta manhã de hoje. Que isso se torne uma realidade, o fundamento, a base da sua vida. E você verá que se nós dedicarmos ao estudo e aplicarmos isso na vida, nós deixaremos de ser felizes, né? Ou melhor, de estar feliz e passaremos a ser uma pessoa completamente feliz, verdadeiramente feliz por causa de Deus e por causa da sua palavra. Que Deus assim nos abençoe. Tenha um bom dia, um abraço a todos e até o próximo vídeo, nós o aguardamos. Fiquem todos com Deus, até mais.